A gente passou, então, a primeira parte, a gente falou de petição inicial, falamos rapidamente de recurso de revista. E aí, eu me lembrei o seguinte, que quando a gente fala de preparo, minhas canetas, quando a gente fala de preparo de depósito recursal, as regras são essas que eu falei em caráter geral e coloquei na apostila de vocês aí de forma mais específica, né? Inclusive com os links para vocês acessarem. Uma observação que eu preciso fazer é o seguinte, o depósito recursal, eu disse a vocês que até a reforma, ou seja, até o dia 3 de novembro, estou chata, vocês nunca mais vão esquecer 3 de novembro, vai chegar o dia 3 de novembro, você vai falar reforma trabalhista. Mas até o dia 13 de novembro, a guia para o depósito recursal tem que ser feita na conta vinculada do empregado, não foi isso que eu falei? Muito bem. A partir do dia 3 de novembro, o recolhimento do depósito recursal não é mais feito na guia, e isso é muito importante para estagiário, nessa guia vinculada. O recolhimento vai ser feito a partir do dia 13 de novembro, numa guia que a gente chama depósito do juízo. Você vai depositar agora no juízo. E é muito melhor, vou explicar por quê. Quando você faz um depósito judicial na conta do empregado, ele sofre reajustes? Sofre. Uma ação trabalhista dura, em média, quanto tempo? Vocês sabem? Querem chutar? Uma ação na justiça comum demora quanto tempo até acabar tudo? Não sei, professor. Tem 20 anos, temos 15 anos, temos 5 anos. Vou falar da realidade da ação trabalhista em Minas Gerais. Sabe quanto tempo uma ação trabalhista leva do momento do seu ajuizamento da ação até o proferimento da última decisão do TST com execução definitiva? No máximo 4 anos. É rápido? Vamos advogar na Justiça do Trabalho. Demora 4 anos e você, advogado do autor, o dinheiro está lá depositado? Você pede a diferença. E aqui na Justiça do Trabalho é melhor você dever para o padre, mas não deve para a Justiça do Trabalho, não. Porque nós temos formas coercitivas de executar, não temos? Vocês já ouviram falar no Bacen-Jude? Sim, o juiz tem acesso. Além do Bacen-Jude, o juiz também pode oficiar cartório. Quer dizer, tem juiz que não aceita oficiar, a gente pede. Tem juiz que fala, vai oficiar você. Mas nós temos a possibilidade de ofício ao Detran. Então, o juiz vai procurando saber onde o empregador tem algum valor. E aqui a gente também tem a figura da desconsideração da personalidade jurídica. Já viram isso também lá no direito. E eu sei que no direito empresarial é uma celeuma para você conseguir a despersonalização, né? Desconsideração da pessoa jurídica. Aqui na Justiça do Trabalho, no direito do trabalho, você pede, o juiz fala assim, autorizo. Então, aquilo que você estava executando, aquele valor que você estava executando contra a empresa, você pode executar contra quem agora? Com a desconsideração da personalidade jurídica. Contra os sócios da empresa. E aí tem um problema, porque tem sócio que se retira da sociedade e acha que vai ficar livre. Passam-se 5 anos, de repente ele está lá, em Guarapari, curtindo suas férias, e ele recebe uma ligação do seu gerente do banco dizendo que caiu, ou retiraram um valor da conta dele de, sei lá, 15 mil reais, ele não sabe de onde é. A gente sabe de onde é. Dívida adquirida pela empresa, que ele já saiu, mas quando ele era sócio, o empregado trabalhava nessa empresa. Então, vocês acreditam nisso? Ele continua devedor até o fim. Aí tem todo aquele trâmite, tem que impetrar mandado de segurança, vai perder, né? A gente sabe como é que funciona, mas vamos voltar. Então, eu disse isso tudo porque agora... Por que eu falei que é melhor agora, a partir do dia 3 de novembro? Quando o depósito recursal é feito, ou era feito, nessa guia específica na conta vinculada, tinha como eu saber, advogado do autor, advogado do réu, o juiz, tinha como saber qual era o valor atualizado? Entenderam a minha pergunta ou não? Olhem só. Depósito recursal não é feito numa guia? Lá na Caixa Econômica Federal, que é vinculada do empregado? Conta vinculada do empregado? Vamos imaginar que o empregador tenha feito todos os recursos. Qual que é o valor do RO, no nosso exemplo fictício? 9.500. Do RR, é o dobro. O RR sempre é o dobro. 19 mil. Então, na conta dele tem 27.500. Mas tem 27.500 sem juros, atualização, sem nada disso. Preciso atualizar porque o processo acabou,
A dívida da empresa é no valor de 50 mil. A dívida da empresa é 50 mil, as partes apresentaram cálculos. O valor é esse aqui, já atualizado, 50 mil reais. A empresa já fez o depósito de quanto? Ela fez mais, porque tem atualização aqui, não tem? O que o juiz determina? Ele manda ofício para a Caixa Econômica Federal, para a Caixa Econômica Federal informar qual é o valor atualizado. Porque desse valor atualizado, o empregador precisa ter ciência para pagar o restante. Está vendo? Esse valor do depósito recursal não é perdido. Ele não fica depositado na conta do empregado e ele é utilizado para o pagamento da dívida. Então, o empregador vai pagar só o que tiver remanescente. Tudo bem? Por que ficou melhor? Porque agora o juiz não precisa oficiar a Caixa Econômica Federal. Não vai ficar no juízo, no depósito do juízo. O juiz já vai ter conhecimento das atualizações e do valor, sem ter que ficar esperando a Caixa Econômica Federal se manifestar. Celeridade, coisa boa. Tudo bem? Então, antes da gente conhecer os recursos aqui na esfera trabalhista, falando um pouco de preparo, só para ver se todo mundo entendeu, porque vou bater na tecla, que isso é muito importante para estagiário. Eu gosto de chamar a atenção naquilo que é mais importante. Vamos imaginar, então, vou mudar o exemplo, vamos imaginar uma condenação no valor de 15 mil reais. Juiz proferiu sentença. Cabe recurso? Cabe recurso. O réu recorreu. Quando o réu recorre, recurso ordinário, qual que é o prazo? 8 dias. Réu tem que pagar custas? Pagar custas. Qual que é o valor das custas? 2% do valor da condenação. Tem que pagar depósito recursal? Tem que pagar. Qual que é o valor da condenação? 15 mil. 15 mil é mais do que 9.500, que é o nosso exemplo. Eu tenho que pagar quanto de depósito recursal? 9.500. Muito bem. Recurso, então, vai para ser julgado pelo TRT. TRT, então, vai julgar e proferir uma decisão chamada de acórdão. O acórdão manteve a sentença. Não, vou piorar a situação. O acórdão fez o seguinte. Ele majorou o valor, porque o autor também recorreu, as duas partes recorreram. O acórdão julgou assim: com relação ao recurso interposto pelo réu, nego provimento. E, na verdade, a decisão é assim: conheço do recurso. O que significa conhecer do recurso? O recurso é tempestivo, o recurso apresentou preparo, então ele está hábil a ser conhecido. Significa que eu vou dar provimento? Não. Então, conheço do recurso e, no mérito, nego o provimento. Sabe uma coisa que é muito bacana na Justiça do Trabalho, diferente da Justiça Comum? Alguém já assistiu sustentação oral na Justiça Comum? Já, vocês já assistiram. Eu não sei como é que é aí onde vocês estão me assistindo, mas aqui eu já assisti também no TJ. Achei um pouco sem educação os desembargadores. Achei que não prestavam muita atenção. Na Justiça do Trabalho, no TRT, acho que essa relação, além de ser mais próxima, ela é mais urbana. Mas não era isso que eu queria dizer. Aí, o advogado vai lá e vai fazer a sustentação oral. Sabe como é que funciona na Justiça do Trabalho? Na Justiça do Trabalho, o relator lê antes o voto. Olha que sensacional. Mas, professora, por quê? Mas isso é ruim para o advogado que está sendo pago para fazer a sustentação? Não, não é. Ele foi pago, ele está lá. Mas se o cliente dele ganhou, precisa fazer a sustentação? E ele vai saber antes. Não vai saber antes? Então, é lido. Olha, tempo. Estou fazendo assim, mas é tempo. Justiça do Trabalho precisa de tempo. Tem um monte de advogado inscrito? Tem. Acho que o Marcão já deu aula aqui, né? Marco Flávio. Ele contou da época dele, não contou na época de estagiário, mas ele deve ter falado no começo, contou também. Marco Flávio é um grande amigo meu. E ele tem uma história engraçada, não era estágio, né? Ele já era advogado. Foi fazer a sustentação oral no TRT, ele contou essa história aqui? Não, né? Que ele rasgou a toga, coitado. Pois é. Lá na Justiça do Trabalho, a gente tem que ter uma formalidade, você precisa colocar a sua toga. Então, o relator, ele fala, processo número tal, presente o advogado para a sustentação, porque se o advogado não estiver presente, eles nem leem o voto, né? Ele é só publicado dias depois. Para você fazer a sustentação oral, você tem que mandar um e-mail para ser colocado na pauta a sua sustentação oral. Então, processo número 500, advogado do autor está aí? Advogado do réu está presente? Muito bem, vou proferir o voto.
Com relação ao recurso ordinário interposto pelo réu, conheço e nego o provimento. Se eu sou advogado do réu, eu perdi? Perdi. Em relação ao recurso interposto pelo autor, conheço e dou provimento para aumentar o valor dos danos morais, arbitrando nova condenação no valor de R$18 mil. Tudo bem? Eu sou advogado de quem? Da empresa. Perdi? Perdi. Ele leu o voto, né? Eu só falei a conclusão, mas, na verdade, eles leem o voto. Os danos morais, ele vai explicar por quê. E por que isso para o advogado de quem está lá e quem perdeu é excelente? Porque quando você for fazer a sustentação, você já ouviu o voto e você vai fazer o quê? Você vai bater as suas razões na sua sustentação contrárias ao voto. Isso é importante? Isso é tão importante que, muitas vezes, você consegue que o vogal peça vista do processo. Ele vai prestar atenção no que você está dizendo e vai falar assim, olha, eu acho que ela tem razão. O relator não falou disso. Peço vista ao processo. Você pode modificar a decisão pela sua sustentação? Pode. É bem diferente de você fazer a sustentação antes do voto. É ou não é? Porque você não sabe o que você perdeu. Então, justiça do trabalho, eu acho que isso é sensacional. Ganha tempo, porque se você ganhou, não vai perder tempo falar o que você já ganhou. E se você perder, você já vai em cima do foco daquilo que você perdeu. Então, muito bem. Olha essa situação aqui. Ó, estagiário, estagiário, estagiário. Aumentou o valor da condenação, não aumentou? Passou de 15 mil para quanto? 18 mil. Muito bem, a empresa perdeu mais ainda. Tem interesse em recorrer? Claro. Como é que chama o recurso cabível contra o acórdão proferido? Chama recurso de revista. Qual que é o prazo? Todo recurso, com exceção de embargos, o prazo é de 8 dias. Quando eu interponho recurso, eu tenho que apresentar o quê? Preparo. O que é preparo mesmo? Custas e depósito recursal. Presta atenção no que eu vou contar. Presta atenção. Eu só vou ter que pagar custas novamente se houver aumento da condenação. Houve aumento da condenação? Houve. Quanto que é 18 menos 15? 3 mil. Eu vou ter que pagar 2% de 18 mil, eu vou ter que pagar só a diferença. Porque eu já recorri? Já. Então, eu vou pagar só a diferença, então vai ser 2% em cima de quanto? 3 mil reais. É ou não é? Vou fazer depósito recursal, não vou? Qual que é o valor do recurso de revista? 19 mil. Eu já recolhi quanto? 9.500. Qual que é o valor da condenação? 18 mil. Eu vou ter que interpor, eu vou ter que recolher 19 mil agora? Não. Qual que é o valor da condenação? 18. Quanto que eu já recolhi? 9.500. Menos 18? 8.500. Não é assim? Então, vou recolher só a diferença. Porque qual que é a finalidade do depósito recursal? Garantir que o empregado vai receber parte do valor, não vai receber mais. Tudo bem? Tem que chamar atenção, porque, às vezes, a gente perde por causa disso. Como agora nós temos essa OJ nova, o problema ficou menor. Que agora, se o seu recurso for deserto, você vai ser chamado para complementar. Imaginem antes, quando não existia essa hipótese, até abril de 2017. Sabe o que acontecia? O seu depósito ficava lá e o seu recurso não era conhecido. Perigosíssimo. Tudo bem aqui? Muito bem. Então, vamos agora, de fato, para a fase recursal. Vamos ver cada recurso de forma específica. Aí, na apostila que eu mandei, inclusive, eu coloquei as regras gerais da fase recursal. Já falei aqui de alguns recursos, mas é neste momento que a gente vai elaborar de forma mais completa cada tipo recursal. Muito bem. Lá no artigo 893 da CLT, que fala do nosso sistema recursal, ele diz que nós temos 4 tipos de recurso. Ele fala o seguinte, olha, nós temos 4 tipos de recursos. Embargos, recurso ordinário, recurso de revista e agravo.
Muito bem. Vamos falar rapidamente dos embargos. Aqui eu vou falar só de embargos de declaração, tá? Porque vocês vão lidar de forma mais recorrente. Eu já falei rapidamente dos embargos de declaração e disse a vocês que o prazo desse recurso é diferente. Qual que é o prazo dos embargos? 5 dias. Então, diferentemente dos outros recursos, embargos, 5 dias. Outra coisa diferente dos embargos. Preciso fazer preparo? Embargos é um recurso gratuito? Preciso pagar custas? Não. Agora, se você opõe uns embargos de declaração e a turma entende, ou o juiz entende, que, na verdade, o que você queria era protelar o andamento processual, você pode ser condenado a pagar o quê? Multa por embargos protelatórios. E olha que pergunta interessante que eu vou fazer. Vocês já viram autor sendo condenado em embargos, em multa, por embargos protelatórios? O autor? Eu já vi. E acho esquisito. Porque o processo demorar é bom para o autor? Não. Então eu acho estranho. Mas há condenação de multa por embargos protelatórios tanto para o empregado quanto para o empregador. Ainda que para o empregado seja estranho. Porque ele não tem o objetivo de postergar o andamento do processo. Então, embargos, 5 dias. Olha outra coisa interessante nos embargos. Os embargos suspendem ou interrompem o prazo processual. Nem sei o que você perguntou, professor. Seguinte, qual que é o prazo mesmo para interpor um recurso? Regra geral, que não seja embargos? 8 dias, né? Então, você proferiu, o juiz proferiu a sentença. Se eu quiser interpor um RO, qual que é o meu prazo para interposição do RO? 8 dias. Mas, nesse prazo, eu posso, se eu quiser, opor embargos. Porque, às vezes, a decisão é omissa, obscura ou contraditória. Não é assim? Então, na verdade, eu resolvi opor embargos de declaração, que o prazo é de 5 dias. Eu vou colocar a data para ficar fácil para vocês entenderem. Sentença proferida no dia 10 de outubro. 10, terça-feira. Que dia acaba o meu prazo para opor os embargos? Vamos contar nos dedos? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Que dia que acaba? 15 de outubro. Então, até o dia 15 de outubro eu tenho que opor embargos? Sim. Se eu opuser os embargos até o dia 15, então vamos imaginar que eu deixei para o último dia, 15 de outubro. Primeira pergunta, os meus embargos são tempestivos? Sim. Começou o meu prazo para interpor RO? Eu não opus embargos de declaração? Opus. Qual que é o objetivo dos embargos de declaração? Sanar uma omissão ou um vício na sentença, ou no acórdão, não é assim? Isso acontece? E pode acontecer muitas vezes. Então, aliás, se eu não opuser embargos com relação a determinada matéria, eu não questiono aquela matéria, eu não posso falar dela nunca mais. Não é melhor falar? Então, eu opus embargos de declaração no prazo correto. Está tudo certinho? Tudo certinho. Juiz analisou os meus embargos e disse assim, tem nada de vício, não. Minha sentença está sensacional. Julgo improcedente os embargos. Ele fala assim, conheço dos embargos. O que significa mesmo conhecer dos embargos? Tempestivo, conheço, mas julgo improcedente. Não vai falar nego o provimento, porque ainda não está na fase de execução. Julgo improcedente. Da decisão que julgou improcedente os embargos, começa a contar o seu prazo para interpor RO. Estão entendendo? Agora, olha a minha perguntinha, linda, maravilhosa. Sentença publicada no dia 10. Você está lá achando que a vida é ficar ouvindo sertanejo, que eu odeio. E aí, publicou a sentença no dia 10, você opôs embargos no dia 17. Tá certo? Não, deu ruim. Devia ser quantos dias? 5. Aí o juiz, qual que vai ser a decisão do juiz? Ele vai dar um sorrisinho assim, ó. Vai falar assim,
Não conheço dos embargos opostos, porque intempestivos. Ah, não tem problema, porque eu ainda tenho prazo para recorrer. Não tem, não. Sabe por quê? Mas por que eu não tenho? Olha aqui. Você opôs quando os embargos? 17. Qual é a chance do juiz julgar isso em 1 ou 2 dias? Para estar dentro do seu prazo de 8 dias aqui do dia 10. Muito difícil. Até porque ele vai esperar, porque ele é ruim. Aí, a decisão dele é publicada no dia 23 de outubro. Aí você leva aquele susto, você quer morrer. Porque você fala, intempestivo os embargos. Dá para você interpor RO? Por que não dá? Porque embargos, isso é super importante, embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo recursal. Aí é só chorar. E também você só descobre isso depois. Né? A oposição de embargos de declaração ela é muito necessária em alguns casos, mas é bom o advogado não utilizar isso como forma de protelar de fato o feito, porque nós temos multa e a gente pode ter esse problema aqui também. Numa dessas aí, você acaba se confundindo. Então, os embargos opostos. E na época que não tinha PJE, ainda tinha uma segunda possibilidade que os embargos não interrompiam o prazo. Alguém sabe qual que é? Quando eles eram apócrifos. Olha que linda essa palavra. O que é apócrifo? Sem assinatura. Porque aqui também, na Justiça do Trabalho, não era igual à Justiça Comum. Estou dizendo, gente, ser estagiário na Justiça do Trabalho, na minha época, era muito difícil. Na Justiça Comum, quando você deixava de assinar uma petição, você podia assinar depois? Podia. Na Justiça do Trabalho, tinha um carimbo vermelho, com uma seta, escrito assim, sem assinatura. E aí, se é apócrifo, é a mesma coisa de inexistente. Se você, então, opusesse uns embargos sem assinatura, eles eram apócrifos, não eram conhecidos, acabava com a sua fase recursal toda, porque daí não tinha tempo hábil para interpor recurso ordinário, e aí, pior, perdeu todo o encaminhamento, inclusive para o TST. Tudo bem? Ok. Outra coisa importante dos embargos, já falamos de multa protelatória, mas eu disse a vocês, olha que interessante, que os embargos, eles podem ter efeitos modificativos da decisão? Pode. Olha um exemplo, que já veio acontecer várias vezes. O autor ajuiza a ação e pede hora extra, adicional de insalubridade, danos morais e danos materiais. O juiz profere sentença e esquece de falar sobre danos materiais. Só fala disso aqui. Valor da condenação, 25 mil. A sentença desse juiz é o quê? Omissa. Omissa. Tem vício? Tem. Ele deixou de falar o quê? Sobre direito material. O autor, então, recorre ou ele opõe embargos? Se tem um vício, ele tem que opor embargos. Prazo, 5 dias. O autor, então, opôs embargos de declaração. O juiz olhou. Epa, ele tem razão. Não falei nada de direito material, vou ter que falar. Mas, quando vocês estavam estudando o processo civil, recurso a gente sabe que eu tenho que dar prazo para outra parte falar, não tem? Antes de resolver. Não é assim? É igual a mãe que tem 2 filhos. Eu só tenho um, então não sei. Mas eu tenho uma irmã. Antes da mãe colocar de castigo, ela não ouve as 2 partes? Ela ouve. Antes do juiz decidir, o contraditório ele tem que se formar. E o que é a distribuição do contraditório? Você dá as armas para as partes de igual forma. Então, no recurso, quando a parte interpõe o recurso, antes do juiz julgar, o que a outra parte tem que apresentar? Contra-razões ao recurso. Não é assim? Embargo é recurso? Pode ser. Se tem efeito modificativo, é recurso? Então, olha só uma dica. Toda vez que a outra parte opuser embargos e o juiz te chamar para manifestar sobre os embargos da parte, o que você já sabe? Que o juiz vai modificar a sua sentença. Porque se ele não te chamar, é porque ele não vai mudar nada. Ele recebeu os embargos e fala, julgo improcedente. Precisou chamar a outra parte? Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele é obrigado. Existe uma OJ que diz assim, quando o juiz receber os embargos e eles tiverem tiver efeito modificativo, o juiz é obrigado a intimar a outra parte para que ela apresente suas contra-razões. Sob pena de quê? Cerceamento de defesa.
Entenderam? Então, é óbvio. Se o juiz te chamar, você fala, meu Deus, ele vai modificar o seu entendimento. Então, está vendo aqui nesse exemplo que eu dei? O juiz falou de fato, esqueci de decidir sobre o direito material. Qualquer decisão que eu tomar, principalmente se eu deferir o direito material, vai modificar a minha decisão? Vai. Então, o que eu tenho que fazer anteriormente? Chamar a outra parte para que ela apresente, não tem contrarrazões e embargos. Não é assim que eu falo, não. Tá? O juiz te intima para apresentar manifestação aos embargos opostos pelo embargante. Tudo bem? A gente está falando de nomenclatura, então a gente, porque é estagiário, tem que saber tudo. Quando a parte ajuiza a ação, ela é chamada de autor. A outra parte é chamada de réu. Quando a parte interpõe recurso, como é que ela é chamada? Recorrente. A outra parte é chamada recorrida. Quando eu recorro, a outra parte tem que apresentar o quê? Contrarrazões. E contrarrazões escreve tudo junto. Que até isso eu ensino, porque eu tenho raiva de erro de português. Então, você escreve assim, ó, contrarrazões. O pessoal antigo coloca um hífen aqui que não existe, não. É tudo junto, tá? Contrarrazões. Então, a parte apresenta contrarrazões. Qual que é o prazo para apresentar contrarrazões? Mesmo prazo, 8 dias a contar da intimação do juiz. Ok? Então, embargos, já falamos tudo que pode acontecer nos embargos. Estamos ótimos já, como estagiários, até mesmo como advogados trabalhistas. Muito bem. Vamos falar, então, de recurso ordinário. Vocês sabem que na Justiça do Trabalho, e aí o processo civil copiou um monte de coisa do processo do trabalho. Eu tenho vários colegas que atuam na área de processo civil e que criticavam muito o processo do trabalho. Falavam assim, direito do trabalho, é leilão, é leilão. Que leilão? Chega lá e fala, quem dá mais? Quem dá mais? Quer fazer acordo? Preguiça. Falar processo de trabalho, não tem processo de trabalho. Você sabe que o processo civil ficou muito parecido com o processo de trabalho. Ele foi copiando várias coisas, porque o processo do trabalho, ele é o quê? Célere. Você sabe que aqui no processo de trabalho nunca houve a possibilidade de recorrer de decisões interlocutórias. Decisão interlocutória não cabe recurso. Deixa eu dar um exemplo. Está lá em audiência, o juiz pergunta, doutor, vai fazer prova? Vou fazer prova. Quantas testemunhas? Rito ordinário, posso levar 3. Eu falo, 3. Doutora, eu não vou ouvir 3, não. Minha pauta está gigante. Vou ouvir uma só. Mas, excelência, o senhor vai indeferir? A prova é para mim. Estou indeferindo, vou ouvir só uma. Você vai ficar calado? Isso é cerceamento de defesa? Mas isso é uma decisão interlocutória, porque está colocando fim ao mérito de alguma coisa? Não. É uma decisão interlocutória? Cabe recurso imediato? O que você vai fazer em audiência? Protestar. Excelência, então eu vou protestar. Sim, vou consignar o seu protesto. Atenção, estagiários e futuros advogados. Tem juiz que finge que coloca o seu protesto na ata e não coloca. E você precisa comprovar que você protestou, porque na hora que o juiz profere, no momento que ele proferir a sentença, você pode recorrer da sentença? Pode. Como é que chama mesmo o recurso? Recurso ordinário. Um dos tópicos pode ser cerceamento de defesa? Pode. Como é que você vai provar que houve cerceamento de defesa? Na ata. Você não protestou? Mas se você não observou se houve o protesto, como é que você vai provar que você protestou? Estão entendendo? Olha só como é que... Advogado trabalhista tem que ser psicopata, porque a gente tem que ficar assim na ata, tem que ficar preocupado com tudo. Já falei, 1 minuto de bobeira, você faz 1 milhão de coisas, traz 1 milhão de coisas de problemas para o seu cliente. Muito bem. Estou assustando alguém para ficar na área trabalhista? Não. Estou falando que é ótimo. Mas, então, voltando. Aí, aqui no processo do trabalho, não tem recurso de decisão interlocutória, é só protesto. Processo civil está assim também, não está? Você tem que fazer agravo o quê? Vocês não viram isso ainda? Só que o agravo de instrumento para a gente é diferente. E hoje, o agravo de instrumento lá do processo civil está um pouco parecido com o nosso. Mas eu vou continuar. Muito bem. Então, protestei. Uma coisa importante para vocês colocarem aí. Decisão interlocutória não... Em decisão interlocutória não cabe nenhum tipo de recurso, tá? A parte vai protestar. Muito bem, proferida a sentença, então, nós estamos diante do nosso recurso ordinário, primeiro recurso. O que a gente já falou desse recurso? Prazo, 8 dias. Preparo, já falamos. Já falamos que não cabe de decisão interlocutória, não cabe.
Eu preciso pré-questionar alguma coisa no recurso ordinário? Professora, não entendi. Seguinte, juiz proferiu decisão e esqueceu de falar dos danos morais, lembra? Aí eu falei, preguiça de embargar disso, eu vou recorrer de uma vez. Aí você vai recorrer e vai falar, o juiz não julgou os danos morais. Seu direito está precluso? Você deveria ter pré-questionado. O recurso ordinário não exige pré-questionamento. Você pode falar disso no recurso ordinário? Pode. Nós temos o famoso efeito devolutivo. O que é efeito devolutivo? Tudo que foi falado na sentença é devolvido para o tribunal. Então, ele tem que falar. Guardem, porque esse pré-questionamento aqui não serve, mas no recurso de revista vai servir. Então, aqui não preciso pré-questionar. Posso recorrer direto? Posso, mas eu posso resolver uma questão através dos embargos, não é melhor? Principalmente se eu sou réu, porque se eu sou réu, se eu interponho um RO, o que eu tenho que fazer? Preparo. Embargos eu tenho que fazer preparo? Não. Não é melhor resolver uma questão por embargos do que por recurso? E às vezes eu consigo. Muito bem. Vocês vão ver aí na apostila que eu coloquei algumas observações com relação ao recurso ordinário. Deve ser apresentado em 8 dias, falamos das custas, falamos do preparo, falamos da admissão da sustentação oral, falamos nos dissídios individuais. Isso é importante que você vai guardar, se você não for da área trabalhista. Aqui, todo recurso trabalhista tem efeito apenas devolutivo. Nós não temos o efeito suspensivo. Professora, mas que absurdo! E se tiver uma perda irreparável? Aí você vai ter que ajuizar uma cautelar pedindo efeito suspensivo. Mas recurso tem efeito suspensivo aqui no processo de trabalho? Não, nenhum. Todo efeito, a gente só tem, aliás, todo efeito, a gente só tem um efeito, que é o efeito devolutivo. Então, recurso ordinário é um recurso tranquilo, fácil, não tem nenhuma dificuldade. Vamos falar agora de recurso de revista? E pela minha apostila que eu mandei, olha o tamanho dos pressupostos processuais do recurso de revista. Recurso de revista é aquele recurso, que eu brinquei, mas é verdade, que quando admitido e conhecido, você faz uma festa, é uma felicidade. Recurso de revista é cabível quando, hein, gente? Das decisões proferidas pelos tribunais regionais, não é assim? Ou pelo Tribunal Superior do Trabalho, quando ele estiver conhecendo alguma questão em segunda instância, que pode acontecer. Então, vamos lá, recurso de revista. Prazo para interposição do recurso de revista? Também, 8 dias. Tem preparo? Olha a resposta mais correta. Pode ter. Pode ter. Por que pode ter? Olha só, se a condenação de primeira instância for, por exemplo, no valor de R$5.000, se eu interpuser RO, sou réu. A gente tem que começar a raciocinar. Condenação, 5.000. Sou réu. Quando eu interponho RO, o que eu tenho que pagar mesmo? Custas e depósito recursal. 2% de custas e depósito recursal, que é 9.500, mas limitado ao valor da condenação. Qual que é o valor? 5.000. O RO vai para onde? Tribunal Regional do Trabalho. Se o acórdão vier assim, conheço do recurso ordinário interposto pelo réu e, no mérito, nego o provimento. Ponto. Vou recorrer dessa decisão. Essa decisão mudou alguma coisa? Aumentou o valor da condenação? Posso interpor recurso de revista? Posso. Tenho preparo a fazer? Tenho custas para pagar? Tenho depósito recursal para pagar? Não, porque já foi tudo pago quando da interposição do meu RO. Não houve majoração da condenação, estão entendendo? Então, preparo no recurso de revista pode ser necessário, pode. Bom, então, o recurso de revista é cabível das decisões proferidas em grau de recurso ordinário. Ele é interposto, assim como o recurso ordinário é interposto lá na vara do trabalho, o recurso de revista é interposto aonde? No TRT ou já diretamente ao TST? Quem é que julga o recurso de revista? Quem julga o mérito? TST. Mas quem faz o primeiro juízo de admissibilidade? TRT.
Isso, na minha época, que não tinha PJE, era mais fácil, inclusive, de decorar, porque a gente fazia recurso de revista sem a necessidade de ir até Brasília. Então, a gente já sabia isso de cor, não precisava nem perguntar, era óbvio. A gente ia ali, olha, no Tribunal Regional, protocolizava, o certo é protocolizar, protocolizava o recurso lá. A gente já sabia que eles remeteriam para o TST. Está tudo bem até aqui? Sim. Então, a interposição é feita no TRT, que é feito primeiro juízo de admissibilidade. Aí já vem o problema. Porque o artigo 896 da CLT é o artigo que trata de recurso mais difícil do universo. É o artigo que fala do recurso de revista. Quando você for ler esse artigo 896 lá na sua casa, por curiosidade, porque o estagiário tem que ser curioso, é o seguinte. Possibilidades de interposição do recurso de revista. Quando a decisão violar a Constituição, quando a decisão violar dispositivo de lei, ou quando a decisão violar jurisprudência uniforme. Eu estou falando de quê? Súmula do TST. Quando a decisão violar entendimentos únicos, já interpretados por outro tribunal, que não aquele que você interpôs o recurso. Como assim? Vamos imaginar que aqui em Minas Gerais eles entendam que cabe honorários advocatícios em qualquer causa. O entendimento é que hoje só cabe honorários advocatícios quando a gente estiver mediante uma relação de trabalho e não relação de emprego, tá? Ou quando a parte estiver estiver sendo representada pelo sindicato, ela tem que pagar 15% a parte sucumbente de honorários advocatícios. Vamos imaginar que o nosso tribunal aqui de Minas Gerais entenda que eles sejam devidos, mas o Tribunal de São Paulo entenda que não é devido. Veio uma decisão e disse assim, mantém o pagamento dos honorários. Veio o acordo, mantém o pagamento. Aliás, vem o acordo, né, e diz mantém o pagamento. Posso interpor recurso de revista? Posso. Está violando a lei? Eu não vou nem discutir aqui de lei, porque eu quero já usar esse exemplo. Uma das possibilidades de interposição do recurso de revista é quando você provar que um outro tribunal está dando entendimento diferente do seu tribunal. Qual que é o seu tribunal? Terceira Região, Minas Gerais. Você vai lá em São Paulo, olha o estagiário fazendo pesquisa. Você vai lá no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, ou do Rio, primeira ou segunda região, vai fazer uma pesquisa com relação aos honorários advocatícios. E vai começar a achar um monte de jurisprudência. Para entregar para quem? Para o advogado ou para você que está fazendo lá, para ele verificar. Porque você consegue comprovar violação ao entendimento de outro tribunal. Eu falei que o entendimento é do mesmo tribunal? Tem que ser de outro tribunal. Tudo bem? Parece fácil, né? Aí você vai lá, todo empolgado. Gente, falou que recurso de revista é difícil não. Está sim de entendimento diferente em outro tribunal. Aí você vai lá, cola a jurisprudência, coloca no seu recurso, fica esperando. Aí vem a decisão. Interposto o recurso de revista, tem pestivo, porque é apresentado em tempo hábil, contudo, não há os pressupostos de admissibilidade constantes no artigo 896, porque a jurisprudência colacionada não atende aos ditames determinados pela resolução tal do TST. Você fala, meu Deus, qual que é a resolução? Ela muda todo mês. A gente não sabe. Ainda tem uma decisão que é pior do que essa. A decisão colacionada não é atual. Você fala, como não é atual? Outubro de 2017? Não, mas aí a pessoa, serventuário, servidor público, achou uma mais atual. E juntou lá e falou, não é atual. Olha que atual que eu juntei. Estão vendo? Eu acho que existe assim, um grupo de pessoas no TRT já preparados para evitar que suba recurso de revista. Brincadeiras à parte, mas parece que é verdade, porque você quase nunca consegue interpor um recurso de revista, a não ser que seja uma coisa muito óbvia. Mas é o recurso mais difícil para interpor. Eu disse, então, que cabe, quando você provar violação de dispositivo legal, contrariedade à súmula do TST, ou entendimento contrário a outro tribunal. Aí, veio uma decisão nova, de uns 3 anos atrás, uma reforma ao artigo 896. Como se não bastasse esse artigo ser impossível, ele ficou mais ainda, porque veio uma decisão assim. A parte que interpuser recurso de revista deve transcrever a parte que ele entende merecer recurso. Como assim? Você já fez recurso ordinário? Não, mas alguém já deve ter feito apelação. Já fez recurso ordinário? Muito bem. Quando você faz um recurso ordinário ou uma apelação, você apresenta as suas razões recursais, não apresenta?
Não necessariamente você é obrigado a transcrever o voto para falar, é isso aqui que eu quero mudar, é isso aqui que eu quero mudar. Você pode até fazer isso porque você é cauteloso, mas isso é obrigatório? No recurso de revista, artigo 896, parágrafo 1º, letra A, ele diz assim, se você não transcrever parte do voto que você entende que deve ser modificado, o seu recurso não é conhecido. Então, o recurso de revista dá um trabalho, mas dá um trabalho. Porque todo mundo já entendeu que dificilmente uma ação trabalhista ela tem um pedido só. É ou não é? Ela tem inúmeros pedidos. E aí imagina isso no acórdão. O acórdão julga 18 pedidos. Você quer recorrer de 15 pedidos. Está tudo certo. Mas sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que transcrever os 15 trechos da decisão e você vai ter que falar por que você vai recorrer de cada um. Não é cansativo? Muito cansativo. Você vai ter que fazer tudo isso. Olha só a tentativa. Muito bem. E aí, se você... Porque é quase um funil, sabe? Quando tem 1 milhão aqui e sobram assim 10. Se você for um dos 10 que conseguiu que o seu recurso de revista fosse conhecido, ele vai ser julgado por quem? Pelo TST. Então, conheceu o seu recurso, não estou falando que deu provimento. O TRT conheceu do seu recurso de revista, tem que fazer o quê para a outra parte? Com a outra parte? Intimar para apresentar contrarrazões. E olha que interessante. Eu falei que geralmente uma petição inicial ou uma ação trabalhista tem vários pedidos, não é? O meu recurso de revista tem que ser conhecido com relação a todos os pedidos que eu fiz? Com a graça de Deus, não. Se eu fiz 18 pedidos lá, recursais, meu recurso de revista, eu recorri de 18 pedidos. Aí veio o juízo de admissibilidade e disse assim, olha, esse pedido dela aqui, de fato, ela comprovou violação à Constituição da República. Atendi o pressuposto do recurso de revista? Então, ele não vai nem se dar o trabalho de falar dos outros pedidos. Se um pedido é conhecido, o recurso é remetido. Entenderam? Se eu apresentar o pressuposto com relação a um pedido, está ótimo, o meu recurso de revista atendeu ao pressuposto maior de admissibilidade. Então, o tribunal diz assim, recebo o recurso de revista e conheço do pedido com relação a tal, remetendo o recurso ao Tribunal Superior do Trabalho para análise do mérito. Tudo bem? Aí, pessoal, estou achando que a vida está ótima, sensacional, porque o meu recurso de revista foi conhecido. E ele foi remetido para onde? TST. Lá no TST nós temos o quê? Segundo juízo de admissibilidade. Aí vem o segundo juízo e disse assim, não há nenhum pressuposto de admissibilidade. Estava equivocado o primeiro, não conheço do recurso. Vejam só, quando o meu recurso não é conhecido, seja o meu recurso ordinário ou o meu recurso de revista, será que tem recurso contra isso? Tem, a gente sabe que tem. Houve uma decisão de mérito? Quando o juiz, lá na primeira instância, não conheceu o meu RO. Não conheceu o meu RO. Ele disse assim, e eu já vi isso acontecer, não conheço do recurso ordinário, porque deserto, ele chamou a parte para se manifestar em 5 dias, mas a parte não fez nada, e ele, porque deserto, eis que a guia anexa está ilegível. Ele analisou o mérito? Não. Ele disse que o seu recurso não vai ser conhecido. Todo mundo fala e usa essa nomenclatura que o recurso está sendo trancado. É como se ele estivesse trancando o seu recurso na gaveta, não é assim? Qual é o recurso cabível da decisão que nega conhecimento ao recurso? Agravo de instrumento. E aí eu faço os meus alunos decorarem assim. Negou segmento, agravo de instrumento. Entenderam? Rima, tipo paulista, nunca mais vou esquecer. Negou segmento, agravo de instrumento. Qual que é o prazo para a interposição de agravo de instrumento? Todo recurso, quantos dias? 8 dias. E olha que interessante, como que a vida é. A gente acha que vida de atleticano é difícil? Não, vida de advogado trabalhista é um pouco mais difícil. Porque daí, eu disse a vocês que o recurso ordinário tem preparo. Recurso de revista pode ter preparo?
O agravo de instrumento, porque o agravo tem de dois tipos, agravo de instrumento e o agravo de petição. Mas olha que interessante. Para que serve mesmo o agravo de instrumento? Destrancar recurso que não foi conhecido. O agravo de instrumento não tinha preparo. Sabe o que começou a acontecer? O TST começou a modificar o artigo 896 da CLT, colocou um monte de pressupostos para impedir que o recurso de revista subisse para o TST, não é? O professor Maurício Godinho Delgado contou um dia lá, que ele foi proferir uma palestra, que quando ele tomou posse como ministro, ele recebeu mais de 20 mil processos para julgar. E desses 20 mil processos, mais da metade eram recursos de revista. Então, o TST tinha que fazer alguma coisa. O que o TST tinha que fazer? Impedir que os recursos de revista subissem. Como é que eles começaram a impedir isso? Colocando um monte de pressuposto processual, eles não podem modificar a lei, mas eles podem forçar o legislador a modificar. É ou não é? O legislador foi lá e modificou. Lembra aquela parte de trecho que agora a gente tem que transcrever? Isso foi uma modificação por pressão do TST. Aí o TST disse assim, ai, que ótimo, não chega mais tanto recurso de revista. Mas o que chega lá? Agravo de instrumento, porque não trancou o segmento? Então, ele está deixando de conhecer ou de resolver recurso de revista, mas está tendo que julgar agravo de instrumento. Temos uma nova resolução sensacional. Novo provimento do TST, novo mais ou menos, já faz um tempo. Agora, o agravo de instrumento tem preparo. Mentira. Verdade. Não tinha. E aí, quando não tinha, era festa? Era festa. E agora tem preparo. Então, vejam só. Agravo de instrumento, a gente já sabe, prazo de 8 dias, finalidade de estrancar recurso. Qual é o valor? Aqui não tem custas, não, tá? O agravo de instrumento não vai ter custas, não. Custas nunca tem. Custas nunca tem. Vai ter depósito recursal? Vai ter depósito recursal. Qual o valor do depósito recursal? Metade do valor do recurso que você quer destrancar. Quer destrancar a RO? Qual que é o valor do RO? 9.500. Vai ter que pagar metade de 9.500. Quer destrancar recurso de revista? Tudo certo. Tem que pagar o quê? Metade do recurso de revista. Vocês acham que a quantidade de agravo de instrumento diminuiu? Com certeza, né? Veja que o empregador só fica pagando, pagando, pagando. Eu não acho isso errado. Eu acho que se há a protelação do feito, o empregador tem que arcar, principalmente porque a gente sabe que o direito do trabalho cuida de alimentos, né? A dívida trabalhista não tem caráter alimentício, então a gente tem que tomar muito cuidado. Muito bem. Falamos, então, do recurso de revista de forma um pouco mais generalizada, porque, se eu falar de tudo isso aqui, a gente vai ficar um semestre inteiro falando de recurso de revista, que é a aula de processo do trabalho, e a gente não quer isso. Falando do agravo de instrumento, eu já disse a vocês qual é a finalidade. Não preciso nem falar que só tem efeito devolutivo, porque eu já informei a vocês que todo recurso no processo de trabalho tem efeito devolutivo. E já falei que tem preparo. Não tem pagamento de custos, mas tem preparo. Eu até coloquei aí o número da resolução administrativa, que foi editada em 2010. Eu já vi advogado. Olha que feio. Você, estagiário, se seu chefe fizer isso, você vai falar, chefe, data vênia. Mentira, você vai falar data vênia. Fala, chefe, deixa eu te contar uma coisa. Você colocou, interpor agravo de instrumento, não. Eu já vi advogado fazendo o seguinte. O recurso de revista foi conhecido com relação a um pedido. Com relação a 9 pedidos, o juízo de admissibilidade não falou nada. Sabe o que o advogado entendeu? Que ele tinha que interpor agravo de instrumento com relação aos outros 9 pedidos. É para fazer isso, gente? Acabei de falar que se conhece o recurso de revista parcialmente, não tem que fazer nada. O seu recurso de revista não é desmembrado, não. Ele não vai rasgar a sua petição e falar, isso você vai conhecer, isso você não vai conhecer. O seu recurso de revista é todo encaminhado na sua integralidade. Então, o agravo de instrumento não cabe quando o recurso de revista for conhecido parcialmente. Porque se o recurso de revista for conhecido parcialmente, você vai se trancar o quê? Nada foi trancado, ele foi enviado para o TST.
O agravo de instrumento é um recurso muito fácil. O agravo de petição, nós temos algumas situações que a gente precisa discutir de uma forma mais ampla. Então, vamos lá. Dentro lá do sistema recursal, só para a gente lembrar, nós temos a sentença. Cabe recurso? A gente vai fazer aqui o sistema até você cansar de mim e falar, meu Deus, agora eu já até sei processo de trabalho. Qual que é o recurso cabível? RO. Decisão proferida, acórdão. Qual é o recurso? RR. Muito bem. Se não houver conhecimento aqui, posso interpor agravo de instrumento, tanto aqui quanto aqui. Não é assim? Negou segmento, agravo de instrumento. Muito bem. Chegou lá no recurso de revista, meu recurso de revista não foi conhecido. Não foi conhecido. Posso interpor recurso? Agravo de instrumento. Interponho recurso. O agravo de instrumento sobe junto. Subir fica estranho, né? Porque eu sou das antigas, que agora é PJE, mas o agravo de instrumento tem que ser analisado junto com o seu recurso de revista. Aí o agravo de instrumento, o juiz analisa e fala, de fato, ele não tem razão. Mesmo no agravo de instrumento, ele não conseguiu comprovar nenhum pressuposto de admissibilidade. O que ele fala? Nego o provimento ao agravo de instrumento. Tem interposição de agravo de instrumento contra decisão em agravo de instrumento? Não tem isso não, senão fica parecendo aquela boneca russa, sabe? Que tem uma dentro da outra assim. Senão não vai ter fim. Muito bem, se negou o agravo de instrumento, acabou a possibilidade de recurso dentro da esfera trabalhista? Acabou. Ainda tem possibilidade de recurso? Esfera trabalhista, não. Mas ainda tem possibilidade de recurso no Poder Judiciário? Para quem? Para quem? Olha aí na organização que a gente estudou no comecinho da aula. Eu falei que tem varas do trabalho, falei que tem TRT, falei que tem ST e falei que tem o quê? STF, que eu já falei que STJ não está nem aí para o STJ. É STF. Posso ainda recorrer para o STF? Como é que chama? Isso você sabe. Como é que chama o recurso cabível? Recurso extraordinário. Qual que é o prazo? 15 dias, que não tem nada de 8 dias, não, é lá no STF. Mas na esfera trabalhista, acabou? Acabou. Se eu não interpuser recurso extraordinário, estou aqui. Estou aqui. Acabou. Pode começar a fase de execução? Pode. Até o dia 13 de novembro de 2017, eu posso falar para vocês que a execução aqui no processo de trabalho pode ser conhecida de ofício. Mentira que isso mudou com a reforma. Mudou. Com a reforma, a parte tem que promover a execução. Tudo bem? Então, vamos lá. Acabou todo o processo aqui? Acabou. Vamos começar, então, com a execução. Eu vou dizer assim para o juiz. Porque, na hora que acaba tudo, eu vou pedir para o juiz da primeira instância, é ele que tem a competência de iniciar a execução. Não é o TRT, não. E aí ele começa a execução. A execução pode ser definitiva ou provisória. Quando é que a execução vai ser provisória? Quando eu tiver algum recurso ainda a ser julgado. Se eu tivesse aqui o meu agravo de instrumento sem ser julgado ainda, eu poderia executar? Poderia, mas a minha execução seria o quê? Provisória. Para que eu vou ter esse trabalho, professor? Isso é importante. Porque a execução provisória acaba onde? Vocês sabem? A execução provisória vai até a penhora. Tem empresa que começa a dilapidar o seu patrimônio? Tem. Então, é melhor você começar a execução provisória, porque depois você pode comprovar a fraude à execução. Então, tem lá recurso. Se você interpôs o agravo de instrumento, ele não foi julgado, a sua execução é provisória. Mas se ele já foi julgado, foi negado conhecimento, está tudo acabado, a execução é definitiva. Então, vamos imaginar que seja execução definitiva. Inicio a execução. O juiz abre prazo para quê? Para as partes apresentarem cálculos. Não é assim? O autor apresenta cálculo, o réu apresenta cálculo. Até o dia 3 de novembro de 2017. O prazo podia ser sucessivo. O autor apresentava,
e depois o réu apresentava, ou o réu apresentava e depois o autor apresentava. O que era meio ruim, porque as partes ficavam com medo de apresentar o cálculo. Vai que eu apresento menos do que a outra parte? Vai que eu apresento... Estou confuso. Agora, com a reforma do dia 3 de novembro, as partes terão prazo em comum para apresentar os cálculos. Alguns juízes já fazem isso, tá? Já determinam um prazo comum de 10 dias. Muito bem, as partes, então, apresentam cálculos. Eu, autora, acho que a dívida da empresa está no montante de R$100 mil. Autora. O réu entende que a dívida está no valor de R$50 mil. Temos cálculos muito diferentes? Temos. O juiz pode seguir dois caminhos. O juiz pode pedir para as partes contestarem os cálculos da outra parte, que eu acho um pouco perda de tempo. Ou o juiz pode determinar o quê? Perícia contábil do juízo. Não é assim? Ele chama o perito de confiança dele e fala, querido, vem falar quem está com a razão. O perito, então, apresenta os seus cálculos. Apresentados... Começou a execução já? Estou em fase de liquidação. Começou ainda não. Apresentados os cálculos do perito, o que o juiz vai determinar às partes? Que se manifestem. Excelência, olha o autor falando. Excelência, excelência, excelência. Os cálculos do perito, ele chegou no valor de R$75 mil. Excelência, meu cálculo deu 100 mil e eu tenho que dizer o porquê, né? Eu tenho que manifestar porquê da diferença de 25 mil. De igual forma, o réu diz assim, excelência, excelência, o meu deu 50 mil, do perito deu 75 mil, estamos com um problema. E aí ele manifesta o seu posicionamento. O que o juiz faz? Pega a manifestação das duas partes e encaminha para o perito de novo, para ele dizer quem é que está com a razão e por que se alguém está com a razão. Ai, demorado para a gente ganhar dinheiro, mas a gente ganha, espera. Aí, volta para o juiz. Tudo juiz de primeira instância, tá? O juiz, então, deliberou, falou assim, olha, ouviu o perito disse que é 75 mil. Aqui, eu até coloquei o valor um pouco errado, porque senão vai ficar mais difícil da gente chegar aqui à conclusão que eu quero. Vamos imaginar, então, que os cálculos do perito chegaram no valor de 80 mil reais. Quem é que ficou mais próximo do valor apresentado pelo perito, autor ou réu? Autor. Quem é que vai ter que pagar os honorários da perícia? Quem ficou mais distante? Quem é? O réu. Claro que você vai recorrer, mas o réu que vai ter que pagar. Sempre é o réu? Não. Quem ficar muito distante. Isso é para fomentar que as partes apresentem cálculos reais, para que não haja esse problema. Tudo bem? Muito bem. Então, o juiz falou o seguinte, olha, analisei, ouvi perito, ouvi todo mundo e, de fato, concordo com o perito, porque o juiz não é obrigado a concordar com o perito, mas ele vai concordar com o perito. Portanto, o valor, nós estamos agora falando de 80 mil reais. Tudo bem? O que o juiz fez? Liquidou a condenação. Agora, nós temos 80 mil reais. Vamos começar com a execução? Vamos. E aí, como é que começa a execução? Como é que começa a execução? O executado é intimado para pagar em quanto tempo? 48 horas. É. Mentira, verdade. 48 horas. Aí, professora, mas assim, deixa eu contar uma coisa. Execução, eu aprendi que cabe embargos à execução. Sim, querido, mas para apresentar embargos, o que você tem que fazer? Garantir o juízo. Quando começa a execução, você tem dois caminhos. Ou você paga o valor, ou você deposita o valor, ou você nomeia bens à penhora. Se você pagar, obviamente, você não vai apresentar embargos à execução, não é o seu objetivo. Mas se você depositar, ou se você apresentar bens à penhora, começa, então, prazo para você opor embargos à execução. O dinheiro fica parado lá, você vai começar a discutir, então, os embargos à execução. Tudo bem? Uma coisa importante. Eu comecei falando tudo isso porque a gente ia começar a estudar agravo de petição. E eu falei que agravo de petição é o recurso cabível na fase de
execução. Eu falei que é o recurso cabível na fase de liquidação de cálculo? Não. Então, quando é que começa a caber agravo de petição? Até agora não cabia, não, porque não começou a execução. Quando a parte opõe embargos à execução e o juiz já profere a sua primeira decisão, aí começa a caber agravo de petição. Tudo bem? Então, vejam. A parte opôs embargos à execução, garantiu o juízo, seja por depósito ou por nomeação de bens a penhora. E aqui a gente vai seguir aquela mesma regra do CPC, de nomear bens a penhora, desde que seja primeiro a primeira possibilidade, a melhor, qual que é? Dinheiro, né? E aqui a gente sabe que tem o Bacen Jude. Ah, que ótimo, o juiz entra lá, garante, está tudo resolvido. Professor, e se não tiver dinheiro na conta do réu, isso pode acontecer? Existem outros caminhos para garantir? Os outros caminhos são os mesmos do processo civil. Querem ver um bom que acontece aqui na Justiça do Trabalho? É penhora na boca do caixa. Já ouviram falar isso? Seguinte, vamos imaginar que a empresa que está devendo é uma padaria. Está devendo 50 mil reais. A dona da padaria, muito espertinha, não tem nenhum valor na sua conta. Olha que coisa impossível, mas pode acontecer. Ela não tem carro, porque eu já oficiei o Detran. Ela não tem nada. Mas a padaria está funcionando? O que eu posso pedir? Penhora na boca do caixa. Que penhora na boca do caixa? O oficial de justiça vai lá, na padaria, e fica lá. Dias. Até garantir o valor. Isso é penhora na boca do caixa. Claro, isso acontece. E é ótimo. Isso acontece muito em padaria, em boate, que fica devendo empregado, em restaurante, que fica devendo garçom. Resolvido, boca do caixa. Tudo bem? Tem juízes que determinam que o advogado compareça, mas isso é ilegal. O advogado não precisa comparecer, não. O perito já não está sendo pago ou não vai ser pago para isso? Perito não, gente, estou doido. Oficial de justiça. O oficial de justiça ele já é pago pelo próprio órgão público para fazer esse papel. Não precisa acompanhar, não. Ele vai lá na boca do caixa até garantir o valor. Tudo bem? Voltando. Então, vamos imaginar que o juiz, na fase de execução, profira alguma decisão. Por exemplo, a parte opôs embargos à execução. O juiz não acolhe os embargos. Aliás, quem é que opõe embargos à execução? O exequente ou o executado? Pode ser as duas partes. Porque eu, como exequente, posso não ter concordado com os cálculos que foram homologados pelo juiz. O juiz não homologou aqueles cálculos? Eu não aceitei. Mas a homologação dos cálculos é uma decisão interlocutória. Cabe recurso? Eu tenho que saber o momento de falar. Não é aquele momento. Homologou os cálculos, estou chateada. Assim que começa a execução, eu posso já apresentar o meu posicionamento nos embargos da execução, se eu achar que aquela execução está menor do que deveria ser. Mas muito bem. O juiz, então, profere uma decisão em embargos à execução. Não concordo com o posicionamento do juiz naquela decisão, na sua manifestação. Qual é o recurso cabível? Agravo de petição. Na fase de execução, é só agravo de petição. E quem vai julgar o agravo de petição? Pergunta ótima. Quem é que iniciou a execução? Não foi o juiz de primeira instância? Não está correndo lá, no juízo de primeira instância? Não é ele que está proferindo todas as decisões? Eu não concordei. Quem é que vai julgar o meu agravo de petição? Eu falei julgar. Eu não falei analisar os pressupostos de admissibilidade. Eu falei quem vai julgar. É o juízo de segunda instância. No nosso caso aqui, Tribunal Regional do Trabalho. Não é assim? O juízo de primeira instância faz o seu primeiro juízo de admissibilidade. E olha que interessante. O agravo de petição, ele é cabível das decisões proferidas em embargos de execução, até coloquei aí na apostila. Embargos de execução, embargos de terceiro, embargos de execução, embargos de terceiro, embargos à arrematação, embargos à adjudicação e impugnação dos cálculos. Eu resumi isso tudo dizendo que agravo de petição cabe na fase de execução.
nós temos o prazo de 8 dias, e só para ninguém esquecer. Se eu apresento, aliás, se eu oponho embargos à execução, qual que é o prazo para apresentação de embargos à execução? 5 dias. Todos os embargos, 5 dias. Uma coisa importante é o seguinte: agravo de petição admite recurso adesivo. E a gente não falou do recurso adesivo, mas vou falar agora. O que é o recurso adesivo? Já viram recurso adesivo? Tem gente que não viu, vou explicar. Recurso adesivo é como se fosse o zorro escondido. É assim, olha. O juiz proferiu decisão, sentença, parcialmente procedente. Você ganhou? Ganhei parte. Você perdeu? Perdi parte. Eu estou satisfeito. Eu perdi o que eu achei que eu fosse perder mesmo. E eu não quero que demore muito, eu quero que vá logo. Então, não vou recorrer. Eu só vou recorrer se a outra parte recorrer. Só vou recorrer se a outra parte recorrer. Mas você não tem prazo para recorrer? Não tem? Qual que é o prazo mesmo, se for uma sentença? 8 dias. Dá tempo de saber se a outra parte vai recorrer ou não? Não é assim que funciona. Decorrido o prazo de 8 dias, você não recorreu. Você não quis recorrer. Você estava satisfeito. Mas a outra parte recorreu. Vamos imaginar que você seja o autor. O réu recorreu. Aí você pensou, que coisa chata. Eu não queria recorrer, mas ele recorreu. Mas já que vai demorar, então eu vou querer recorrer também. Quando o réu recorre, ele interpõe recurso ordinário. No ato da interposição do recurso ordinário, a outra parte é chamada para quê? Apresentar contrarrazões. Você tem que apresentar contrarrazões, não é assim? Quem é você? O autor. No mesmo prazo que você apresenta contrarrazões, você apresenta recurso ordinário adesivo. Tem preparo? Se você for réu, tem custas e depósito recursal. Na verdade, o recurso ordinário adesivo é um recurso ordinário interposto depois do prazo. Porque você não tinha certeza se queria recorrer. Todo mundo entendeu? E olha que interessante. O recurso ordinário adesivo, ele está atrelado ao recurso ordinário da outra parte. Não é? Como assim? Eu não entendi. Tem o autor e tem o réu, não é? Quem é que interpôs o nosso RO aqui que eu dei de exemplo? O réu. Você interpôs o quê? Recurso ordinário adesivo. O seu recurso ordinário adesivo somente vai ser conhecido se o recurso ordinário do réu também for conhecido. Porque se ele for conhecido e se for negado provimento a ele, para que eu vou conhecer do seu recurso? O outro já perdeu. Você não tem mais interesse em recorrer. Tudo bem? E olha só que interessante. Você viu aí que eu disse que cabe recurso ordinário ou cabe recurso adesivo de agravo de petição. Eu coloquei aí, cabe recurso adesivo de agravo de petição. Então, se a outra parte interpuser agravo de petição, eu não queria interpor. Mas agravo de petição é recurso? É. Eu não sou intimada para apresentar, e aí não é contrarrazões, não. Chama contraminuta. Então, as contrarrazões de um agravo é chamado de contraminuta, a gente não chama de contrarrazões, tá? Então, outra parte é chamada para interpor contraminuta, que são as contrarrazões no agravo. Nesse mesmo prazo, eu posso interpor agravo de petição adesivo? Posso. Em resumo, é o seguinte, estagiários. O único recurso que eu não posso interpor o adesivo dele é o agravo de instrumento. Porque não tem porquê interpor recurso adesivo de agravo de instrumento. Não tem cabimento. Porque qual que é a finalidade mesmo do agravo de instrumento? Destrancar recurso. O que eu, a outra parte, tenho a ver com isso? Não tenho nada a ver com isso. Dos outros recursos, cabe recurso adesivo. Muito bem. O agravo de petição deve ser apresentado no prazo de 8 dias. E tem, para mim, a parte mais importante do agravo de petição, que eu não coloquei aqui, mas está no artigo.
Quando a parte interpuser agravo de petição, ela tem que delimitar a matéria que ela está se insurgindo. Não entendi, professora. É o seguinte. O valor da condenação não é de R$80 mil? Está na execução R$80 mil? Você está lá questionando. Você que é o autor, não, você que é o réu, disse, você apresentou cálculo, no valor de quanto? No nosso exemplo, 50 mil, não era? 50 mil. Então, eu já entendi que você reconheceu quanto dos 80? 50. Então, quando você interpuser agravo de petição, você vai ter que dizer o porquê que aqueles 30 mil estão errados, porque os 50 já está tudo certo. E olha que legal, para advogado que sabe processo de trabalho. Posso pedir para levantar os 50 mil? Quer dinheiro. Posso pedir? Posso, já está reconhecido, já está fora da delimitação do agravo de petição. Professora, estou super animado para advogar na área trabalhista. Estou vendo possibilidades. Claro, que é rápido, tudo muito rápido. Seguindo aí a sua apostila, eu falei do recurso extraordinário, mas eu já tinha falado dele rapidamente, então não tem problema, que deve ser apresentado no prazo de 15 dias, e aí a regra é a regra do CPC. Eu não vou aplicar nenhuma regra específica do processo do trabalho. Nós temos os embargos de declaração que eu já falei, então não tem problema. Observações finais, eu coloquei recurso adesivo e juntada de documentos, e aí nós temos a súmula 8 do TST. Por favor, estagiário nenhum vai ficar juntando documento lá na segunda instância, ou seja, no recurso ordinário, documento que deveria ter sido juntado com a contestação ou com a petição inicial, porque o seu direito está precluso, a não ser que seja documento novo. E aí, pessoal, para finalizar a nossa aula, deixa eu acabar a nossa aula já, eu queria deixar vários recadinhos para vocês. O seguinte, comecei a aula dizendo da importância do estágio, né? Eu acho que todo mundo aqui quer fazer estágio, está fazendo esse curso não só para ter a certidão. O que eu sempre digo aos meus alunos e a todo mundo que eu conheço é que tudo pode ser retirado de você, tudo, menos o seu conhecimento, não é assim? O conhecimento que a gente adquire é a única coisa que a gente nunca vai arrepender. A gente arrepende de tanta coisa, mas o conhecimento que você adquire, você nunca vai arrepender. Então, você que está fazendo esse curso de estágio, porque está meio perdido com o direito, você vai se encontrar. Você que não está perdido, você está apaixonado, você só quer saber onde você quer exercer. Eu que tenho um tempinho já maior do que o de vocês, a minha dica é a seguinte: não faça um estágio no lugar onde você não está aprendendo nada. Essa é a primeira dica. Tem muita gente que faz estágio em fórum. Sei, é bom, secretaria. Mas, assim, o máximo, 6 meses. Depois você não aprende mais nada, não. Repartição pública, dependendo, é um lugar excelente para você aprender, mas você tem que tomar cuidado, porque repartição pública não dá para o estagiário iniciativa, que você ganha no escritório. Quando você faz estágio em escritório pequeno, a possibilidade de você crescer é grande? Muito maior do que no escritório muito grande. Concordam? E o mais importante, nunca deixem de estudar. Seja você estagiário ou seja você advogado. A gente tem que estudar sempre, principalmente não só a parte do direito, mas a gente tem que estudar de tudo um pouco. Porque o direito do trabalho é um ramo, como eu disse a vocês, que a cada dia ele modifica, mas que sofre influência de todos os ramos. E eu estou dizendo agora muito do direito do trabalho, porque é o que mais está em voga ultimamente. Vejam só, terceirização, né, um pouco mais de tempo, a reforma trabalhista. Nós tivemos uma portaria que a Rosa Weber julgou improcedente, inconstitucional do trabalho escravo. Eu não sei se vocês sabem que a ministra Rosa ela veio do TST. Então, olha só a coincidência, ela ser relatora desse processo, mas ainda bem. Então, e eu acho que o direito do trabalho, diferentemente do que vocês possam ter de imagem, e eu falo isso muito, porque quando a gente começa o nosso curso de direito, a gente acha que chique é advogar para a empresa. A gente acha que chique é advogar em direito tributário. Não, direito do trabalho, né? Direito do trabalho, não gosto. Não.
Justiça do Trabalho poluída, cheia de gente. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A Justiça do Trabalho é a única justiça que distribui renda. Nenhuma outra justiça distribui renda. Eu comecei fazendo direito porque eu acredito, de fato, na justiça. Eu não sou piegas, nada disso. Eu tenho um pouco de justiceira dentro de mim. Muitas vezes eu estou completamente equivocada, porque eu sou muito impulsiva. Muitas vezes não, poucas vezes. Mas algumas vezes eu estou equivocada, mas não tem problema. Eu, pelo menos, erro acreditando. Você vai ser bem-sucedido se você estiver apaixonado naquilo que você está fazendo. Sabe quando você acorda de manhã e sabe por que você vai acordar e vai ter um trabalho? Se você acordar só para cumprir o seu horário, fazer aquele negócio, isso é tão ruim. Então, eu brinquei muito aqui com os honorários, é sério, mas eu brinquei, não é a finalidade principal, a gente quer ser bem-sucedido, mas a gente quer, acima de tudo, ser feliz. Então, é isso que eu espero que vocês sejam, que vocês tenham postura profissional, e postura profissional começa muito cedo, não é só quando você vira advogado, quando você começa como estagiário. É a postura. Estagiário não pode ir com qualquer roupa. Nós, mulheres, então, a gente tem que ter um cuidado dobrado com relação a isso, não é? A questão da postura, porque nós temos um machismo, enfim. A vida é difícil, mas a vida é boa. Então, eu espero que vocês tenham isso e levem isso com você. Eu pincelei aqui um pouco do que é a Justiça do Trabalho, o que é o direito do trabalho, e eu espero, sinceramente, que vocês acreditem que vocês estejam no curso certo. Se você está assistindo essas aulas, está lá no comecinho, fala, gente, estou odiando tudo, não é nada disso que eu quero. Dá tempo de começar uma nova história, não dá? Não fica insistindo na mesma história que não vai dar certo. No mais, Juliana vai passar o contato de todos os professores. Quem quiser distribuir currículo, ficar fofo, não tem problema, eu distribuo currículo para todo mundo. Um beijo para todo mundo, boa noite, que vocês tenham muito sucesso.